A seguir, IIGD Irajá. Caminhos do coração. Por que só está falando isso? Porque essa foi a parte da tentação que o diabo omitiu. Ele não falou. Na segunda tentação, o diabo diz para Jesus: lança-te daqui abaixo. Ele joga, leva Jesus no pináculo do templo. E diz assim: olha a sugestão, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que não tropeces em uma pedra. Mas ele omitiu o ponto central do versículo. Ele te guardará em todos os teus caminhos. Vamos lá no Salmo 91? Está pertinho. Salmo 91. São 2 versículos aqui, mas você vai ver a omissão daqui a pouco. Versículo de número 11 e versículo 12. Vamos juntos? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. O diabo falou com Jesus a primeira parte do versículo 11 e não falou a segunda. E falou o 12. A segunda parte do versículo 11 o diabo segurou. Que isso, pastora? Satanás usa a letra da Bíblia quando o cristão não tem entendimento, quando ele não é atencioso, quando ele não é vigilante na palavra viva. O diabo usa pedacinhos de versículos e distorce o sentido para fazer as ofertas dele. E muita gente cai. Que isso, pastora? Vamos em Mateus 4. Versículo de número 5 e versículo 6. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Olha aí, está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te guardarão em todos os teus caminhos. Faltou isso. Por quê? Porque o diabo sabia que Jesus andava só nos caminhos de Deus. Jesus não entrou no caminho do orgulho. Jesus não entrou no caminho da dúvida. A primeira seta do diabo violenta foi: se tu és o Filho de Deus. Gente, Jesus tinha acabado de ser batizado. O Evangelho de Marcos, logo no início, fala da tentação. Tendo sido Jesus batizado, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu irmão, o diabo vai tentar qualquer cristão, quer seja um novo convertido, um recém-batizado, ou alguém que tem 50 anos de evangelho, meu irmão. Se tem 50 anos de evangelho e não vai ser tentado no namoro, vai ser tentado na gula, meu irmão. Vai ser tentado na raiva, vai ser tentado no ódio. O diabo sabe tentar a humanidade inteira, ele sabe usar o ser humano e sabe tentar os cristãos. Satanás ama fazer ofertas, ele adora fazer ofertas e daquilo que ele não tem, porque ele não tem nada, mas ele é ladrão. Satanás ama, adora fazer oferta de prazer. E tem cristão que não sabe ficar sem o prazer. Quando o cristão tem um apetite muito aguçado para isso ou para aquilo, tem gente que tem um apetite aguçado demais para dinheiro, meu irmão. Não sabe passar um pequeno aperto financeiro. Corre para o empréstimo ou aceita coisa errada. Por quê? Porque não dá. Deus nunca vai deixar um cristão passar fome.
O salmista Davi diz que Deus nunca deixou o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Está na Bíblia, meu irmão. O problema é o negue-se a si mesmo. O problema é o domínio da carne. Esse é o problema. Vocês já viram? Depois que vocês encontraram Jesus, que começaram a estudar a palavra, vocês já viram quantas bobeiras foram dadas ao longo da caminhada sem Jesus? Quantas bobeiras? Por exemplo, tem casais que brigam por alfinetes. Tem gente que faz questão de tudo. E ali o diabo entra, porque sabe que vai conseguir uma briga. A primeira tentação aqui, tem muita tentação aqui, todo tipo de tentação. A primeira tentação aqui foi a dúvida. Se tu és filho de Deus, sim. Se tu és. Olha, se você fosse cristão mesmo, se Deus te desse atenção, você não estava passando por isso. Mas quem é o diabo? Mentiroso e pai da mentira. Mentiroso e pai da mentira. Os pais não ensinam os filhos, irmãos, a terem estrutura emocional. Você vê quando a pessoa não tem Jesus, até os questionamentos dos pais já são provocantes. Quem mexeu contigo na escola hoje? Para de entregar ouro pro bandido, meu irmão. Filho, foi tudo bem na escola? Não, pai. Fulaninho fez isso. E o que você fez? Nós somos de Jesus. O que você fez? Essa deveria ser a pergunta para quê? Para ensinar. Filho, Jesus ensinou a amar o inimigo. Vou te ensinar como é que você faz isso. Pronto. Acabou, já está dando uma estrutura para o filho. Aquele nunca vai cair no bullying. Não vai se sentir envergonhado. Não vai ficar deprimido. Se tu és filho de Deus. Quantos cristãos, irmãos, não crescem, não criam raízes, e o diabo lança as dúvidas, as setas das dúvidas, e consegue resultados. Se você fosse filho de Deus, acorda, irmão. Igreja, toda pessoa que aceita Jesus com sinceridade, que aceita Jesus, o Filho de Deus, que aceita a palavra de Deus, se torna filho. João 1,12, Evangelho. Não abra sua Bíblia lá. Não mexe na sua Bíblia, a gente já mexeu muito. Não vão cair na letra, não. Você tem que ter uma consciência e uma certeza absoluta. Sou o filho do Deus Altíssimo. É por isso que eu não aceito nenhum mal, pastor. Mas quem te disse que o deserto é mal? Quem te disse que o deserto é mal? Olha como o diabo faz. Juntam-se grupinhos nas escolas. Quem faz parte do grupinho é o tal. Ali eles brincam, se alegram, achincalham uns com os outros e todo mundo cai na gargalhada, mas atacam os outros. Aquele despreparado fica sentido. Minha turma não me aceita. Minha turma não me aceita. Mamãe, eu percebo os olhares. Eles se juntam em grupinho e ficam olhando de rabo de olho. O olho tem rabo. Não é o diabo que tem rabo, não. O olho tem rabo. Se os pais ensinassem, irmãos, os filhos, que a palavra de Deus fala, não haveria problema. Cada um saberia ocupar o seu lugar. Aprenderia. Se a mocinha cristã não anda na moda, é excluída nos olhares. Qual é o problema? Porque todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Por quê? Por quê? Porque senão vai ficar sentido. Porque vai ser rejeitada. Vai ser rejeitado. E aí? O eu? Para. Seja posicionado, meu. Você tem que saber quem você é, quem eu sou. Quem eu sou? Eu sou um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa comprada pelo sangue de Jesus. Quem eu sou? Eu sou filho, eu sou filha do Deus Altíssimo, meu nome está registrado no céu.
Tem gente aqui na terra que o pai, carne e osso, carnudo, não quis registrar o filho. Mas Deus registrou. Quantos aqui aceitaram Jesus? Nós temos registro no céu. Você, eu, nós temos registro no céu. O problema do cristão, irmãos, é quando ele não assume a sua identidade espiritual. É quando ele não assume quem ele é. É quando ele continua dando vazão a toda a sua carne e todas as suas vontadinhas. O problema são os caminhos do coração. Os caminhos do coração. O diabo omitiu de Jesus. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas ele não disse: ele te guardará em todos os teus caminhos. Por quê? Porque Jesus só andava nos caminhos de Deus. Vamos entender, irmãos. Quando o cidadão entra pelo caminho dos desejos carnais, ele vai também. Há um caminho e o outro dá continuidade. Você mora numa rua que tem dois nomes? É a mesma estrada, até certo ponto ela tem um nome, de outro ponto para frente ela tem outro nome? Tem muito isso aqui no Rio de Janeiro. Tem muito isso. Rua tal. Chega no meio da rua, aí você atravessa um quarteirão, essa é a rua tal, não, a rua tal ficou ali para trás, essa aqui é outro nome. Tem gente que é assim, meu. Entra no caminho da cobiça e depois chega no desvio da corrupção. E entrou no desvio. Tem gente que entra no caminho do desejo, da satisfação sexual e virou a curva, entrou no caminho do adultério. Esses caminhos se seguem, um segue o outro. O diabo não faz oferta se ele não observou a necessidade e o desejo. Volta no Salmo 78. Versículo 18. Quem lê comigo? E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. Está vendo, irmãos? A tentação não aconteceu fisicamente sem antes ter acontecido eles tentaram a Deus no coração. Tem gente que não chegou finalmente no adultério, mas no coração já entrou no caminho do adultério há muito tempo. Há muito tempo. Por quê? Porque está desejando a carne. Não é? Eles queriam um churrasco no deserto. Aí o diabo tem a picanha no colega de trabalho. Aí ele tem. Mas o diabo examinou. Ele percebeu. Quando o sujeito cai, quando a pessoa cai, seja no dinheiro, seja no sexo, a criança que caiu na tristeza, na amargura do bullying, na revolta, tudo estava dentro do coração. É aquele coração sensível que não foi preparado para ser forte. Escutar e não ouvir. Os pais não sabem preparar os filhos para isso. Os pais teriam de preparar seus filhos para enfrentar os predadores do mundo. Os animais nocivos e os selvagens. Que é isso, pastora? O diabo, meu irmão. O diabo vai usar quem? Gente, seres humanos. Mas por trás está o diabo. Às vezes é um dragão que está ali usando uma boquinha. Mas a pessoa não percebe. Vem a sutileza da beleza, da sedução, mas está lá, Satanás encarnado em forma de mulher. Ou em forma de homem. Para quê? Para satisfazer o apetite. Vamos repetir aqui? Vamos lá? Versículo 18 agora. E tentaram a Deus no seu, pedindo carne para... Se você tem um apetite muito aguçado para as riquezas, pode ter certeza absoluta que o diabo vai te fazer ofertas. Como o diabo gosta de oferecer o que ele não tem. Como o diabo gosta de oferecer dinheiro para as pessoas. Como o diabo gosta de oferecer status. Status.
seja excelente profissional, busque de Deus, que Ele vai honrar você. Mas não busque a honra dos homens. Não busque. Mas então como é que eu vou ser honrado? Busque a honra de Deus. Faça o seu melhor trabalho, sabendo que os olhos de Deus estão sobre você. Sabendo que os anjos de Deus estão ali à volta, reconhecendo o teu trabalho. Que isso, pastor? Sim, irmãos. Por que o cristão não valoriza esse mundo espiritual que é tão forte, que é tão grande, que é tão contundente, que é tão tremendo e eterno? Por que as pessoas não querem ser famosas diante dos anjos de Deus? Ah, pastora, porque ninguém vê. Ah, então você vive de aparências? O apóstolo Paulo disse: andamos por fé e não por vista. Você quer ser elogiado pelos homens? Não quer ser elogiado por Deus? Deus disse para Jesus, Deus disse para o mundo espiritual, para os anjos dele. Vai lá em Marcos capítulo 1, vamos lá. Marcos capítulo 1. Você lê comigo o versículo 10 e 11. Marcos 1, 10 e 11. Quem lê? E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Lê de novo 11, vai. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado. Eu cheguei a um determinado lugar, há uns anos atrás, eu cheguei em outro estado do Brasil, fui realizar um culto, fui convidada a fazer um culto, e lá fui eu, e dentre as muitas pessoas que estavam lá, a igreja estava lotada, uma senhora muito bem vestida, muito bem apresentável, só vi porque manifestou o demônio violentamente. Quando eu subi, que eu falei: a paz, irmãos, o demônio deu um berro e disse: ah, o que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Você não é daqui. Falei: caramba, como conhece a gente? O que você veio fazer aqui? Você não é daqui. Você não é daqui. Era outro estado. Os principados, através das potestades, se comunicam com os seus demônios e eles sabem muito bem quem é quem. Tem gente que não se importa em agradar a Deus. Tem gente, porque não vê com olho físico, também não se importa se está fazendo a vontade do diabo e andando do lado dele. E se não vigiar, vai virar a casa dele. Por quê? Porque ele entra. Ele encontra a porta aberta, a porta da cobiça, a porta do desejo de status, a porta da ambição, a porta da vaidade. A segunda tentação, o diabo levou Jesus onde? No pináculo do templo. Tenho que ser o melhor. Eu sou o melhor. Minha pregação é a mais ungida. Quando eu abro a boca, as pessoas choram. Olha que o tombo vai ser feio. Por quê? Porque subiu demais. Subiu demais. A Bíblia diz que o que alça a sua porta busca a sua ruína. Deixa Deus honrar você, meu irmão. Não se honra. Oba! Nós estamos estudando a tentação. Tem muita coisa aqui, pessoal. Feliz é aquele que realmente escuta Jesus e anda com Ele. Por quê? Disse o salmista Davi que não tem falta de nada. Quem tem temor a Deus não tem falta nenhuma. O que aconteceu com Jesus? Você viu no final, eu não vou para o final da tentação, nós temos muita coisa para ver. Mas os anjos vêm e servem a Jesus. Servido pelos anjos de Deus, irmãos.
Infeliz do diabo, infeliz do ser humano que aceite um alfinete do diabo. Porque se ele tiver um alfinete dentro da tua casa, ele está agarrado naquele alfinete. Se ele tiver um alfinete colado no teu corpo, ele está agarrado no teu... No meu corpo não tem alfinete, não. Mas tem a xeroxezinha que foi tirada do local de trabalho. A tinta da impressora. A energia. Oh, isso não é nada. Mas imagina. Atacam os homens de vida pública que levaram milhões. Mas não enxerga que aquelas pequenas coisas são verdadeiras montanhas aos olhos de Deus. Por quê? Porque Deus não admite, meu irmão, que os seus filhos se sujem. Salomão, sábio tremendo, ele disse: apanha as raposas, a raposa devora a carne. Mas as raposas em Israel estavam devorando as vinhas. Vinha produz a uva, uva produz o vinho, e vinho é sinônimo de alegria. Qual é o seu vinho? Qual é o nosso vinho? Você senta para ver televisão, você vai ver um jogo de futebol e no intervalo aparece um anúncio sedutor de um produto que é a tua paixão. O diabo está do lado e vê o brilho nos teus olhos. Mas o teu dinheiro não dá para comprar aquilo. Não se preocupe. O diabo vai dar o jeito dele. O dinheiro vai chegar até você. Ou melhor, a oferta vai chegar. O que o diabo fez para Jesus foram ofertas. Manda essas pedras se tornarem pães. Você está com fome. Te joga daqui abaixo, brilha, aparece. Não está escrito que os anjos vão vir e vão te segurar? Mas ele não falou de caminhos. Porque se falasse de caminhos, logo te ligava. Não, eu estou no caminho, eu estou aqui, ó, eu estou em chão, eu estou aqui numa terra. Eu não estou no ar, não. Eu não estou na ilusão, não. Mas o diabo omitiu. O diabo omitiu parte de um versículo. Irmãos, quando o cristão não é dedicado, quando ele não se enche do Espírito de Deus, quando ele não estuda a palavra para entender as coisas espirituais, ele se torna uma presa fácil do diabo, facílima, principalmente nas ofertas. Examine quantas vezes você se endividou para satisfazer os seus apetites. Tem mulher que tem um apetite aguçado para a competição da moda, meu irmão. Tem homem que tem um apetite aguçado para ter conversa para os amigos. Eu tenho que ter uma conversa, tem que ter novidade. Por quê? Tem que ter projeção. Por quê? Porque não pode ser excluído do grupo. Qual o problema de você andar sozinho? Normalmente, irmãos, a pessoa que Deus usa, ela não consegue se enturmar muito, não. Sabe onde ela se enturma? No meio do povo de Deus. Não consegue. Sabe por quê? A competição do mundo é feroz. Mas a competição do mundo também é muito sutil. E aí? Pois é. O diabo fez todas as ofertas para Jesus. Agora pasmem, incrível, né? A Eva, no paraíso, com todas as frutas para comer, escolheu comer exatamente a que Deus proibiu. E Jesus está no deserto. O diabo fez todas as ofertas e ele discerniu uma a uma. Ele é dono de tudo, mas do diabo ele não recebeu nada. Que você não tenha um alfinete na tua vida que seja do diabo. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.